Eita, vai que tem isso. Durante a apresentação, pessoal, puder, a gentileza, a gente pede para ligar os microfones e a gente faz aí a interação com vocês pelo chat, tá? Ok. Obrigado. Bom, o Marino já falou que tem bastante gente de fora aqui. Prazer, eu sou o Alexandre. Eu quero saber de vocês, quem já usou alguma ferramenta para aula online, seja dando a aula ou assistindo a aula? Pode usar o chat, por favor. Colégio Lima Guimarães. Bem-vinda, Denise. André usou o Meets para curso de pós-neurociências, boa. Legal. Colégio Nova Geração. Kahoot para jogos. Excelente ferramenta para interação, para engajamento com os alunos. Legal. Marina, você quer começar? Vamos lá. Sejam todos e todas muito bem-vindas, bem-vindos. Meu nome é Marino, eu atuo na Fundação FAT, em parceria aí com o CIESP, onde a gente agradece aí essa abertura de portas para que a gente possa refletir juntos, né? Somos amantes da educação, então refletimos um pouquinho sobre esses recursos, né, digitais gratuitos na gestão da aprendizagem. A ideia aqui é a gente trazer um pouco da nossa experiência, né, do Alexandre e da minha, dentro da onde a gente atua, pontualmente falando, que é ensino médio e educação superior. Tá bom? Bom, obrigado. Eu sou o Alexandre. Quero agradecer vocês pela presença, pela participar com a gente aqui. E assim, eu pergunto muita coisa e pode usar o chat à vontade para perguntar. Eu estou acompanhando com o chat aqui. Agradecer a Fiesp pela oportunidade e a Fundação FAT pela parceria para a gente poder mostrar essas ferramentas que nós estamos utilizando, estamos aprendendo, porque é um processo completamente novo. Como vocês falaram, alguns aqui já usaram algumas ferramentas que são muito legais. E isso, pensar nisso para o aluno, trazer. Marina? Nós aqui ficamos sem som. Nós, da Fundação FAT, em parceria com o CIESP, a gente também tem a oferta, né, de 2 cursos aí de pós-graduação, um voltados à gestão estratégica de instituições de ensino, que também trata muito desse assunto do que a gente vai tratar aqui, né, com vocês, apresentando aqui, e gestão de pessoas, liderança e coaching, tá? No sentido aí de capacitar a equipe, tanto de área, nível de coordenação, nível operacional, ou mesmo a própria docência, ou funcionários da equipe de vocês. Pessoal, como que foi o processo quando decidiram o pessoal tem que ficar em casa, e aí vocês começaram a trabalhar com as aulas mediadas por tecnologia? Como foi esse processo? Foi fácil? Melhorou, Sandra? Só falar um pouquinho mais perto do microfone, Alexandre. Não, tá do lado aqui. Bom, o web. Boa tarde, Renata, seja bem-vinda. Legal, Centro Renovo de Educação.
Ah, o Bongo eu não conheço, olha que legal. Vou fuçar, muito obrigado. A ideia aqui é a gente trazer uma reflexão, né, nessa introdução aí sobre esses recursos né, digitais que a gente vai usar e que usa. O que é uma sala de aula? Né? Onde se dá o processo de ensino-aprendizagem? Então, são duas perguntas que nos próximos 2 slides a gente vai querer trazer um pouco dessa reflexão, introduzindo aí ao objetivo maior do uso das tecnologias, tá? A sala de aula, né, por exemplo, na minha idade, né, eu estou com 55 anos, a gente vem aí de onde os encontros presenciais, se tinha aí o professor lá na frente, os alunos logo atrás sentados nas suas respectivas cadeiras, interagindo desta forma, por meio de livros, lousa, giz, apagador, né? E com o tempo, e ainda mais agora no meio dessa pandemia que a gente está vivendo, nós que atuávamos muito mais dentro dos encontros presenciais, nos vimos aí num momento de adaptação que esses encontros presenciais precisavam acontecer de alguma forma, né? Então, encontramos aí a mediação por tecnologia visando a manutenção desses encontros presenciais e que, particularmente para mim, está sendo fantástico esse aprendizado, né? O professor, no nosso entender, ele deixa de ser aquela única fonte de saber, né? Porque o saber agora ele está disseminado, tá? Ele está em todos os lugares. Um aluno dentro de sala de aula, através do seu smartphone, através do seu Note, através aí dos Googles da vida, ele consegue acessar a informação e transformá-la em conhecimento. Então, a gente entende que não existe mais uma divisão de encontro presencial, semipresencial e EAD. No nosso entendimento, agora é um mix aonde a tecnologia ela vem complementar essa busca pela qualidade, por essa interação dentro aí do que a gente chama de complemento a esse aprendizado, né? Então, a tecnologia ela vem nos ajudar para isso, porque a gente consegue aplicar a tecnologia, por exemplo, através de um PDF, um PPT, que é que nós estamos fazendo agora, né? Videoaula, usando aqui do Google Meeting para a gente poder conversar e interagir aí com 44 pessoas, né? E a gente pode também utilizar isso por meio de aulas expositivas. Quantos daqui, professores, já não gravaram as suas aulas e encaminharam, por exemplo, por um WhatsApp ou por até um Google Meeting daqui, né, pelo qual a gente está fazendo, né? Então, a gente tem aí o quiz como ferramenta também de interação, onde há a questão de perguntas e respostas, né? Fórum de interação, né? Aplicação dessas tecnologias dentro desse processo de ensino-aprendizagem, ok? Então, onde então está a sala de aula? Que sala de aula é essa? Então, entendemos que a sala de aula não está apenas na sua estrutura física. Veja, eu disse apenas, porque entendemos que ela não vai deixar de existir, mas a aplicação da tecnologia vem para complementar esse processo de ensino e aprendizagem. Bom, pensando em atender essa nova realidade, o que a gente começa a pensar? Como que a gente faz esse presencial mediado por tecnologia à distância? O que a gente pode utilizar, o que a gente vai pensar em utilizar para fazer isso funcionar, atender orientar os nossos alunos, ensiná-los o que a gente precisa passar de uma maneira que seja efetiva e traga resultado. Então, quando nós vamos pensar em ferramentas, a gente tem que pensar sempre em 3 alicerces aqui, né? Que seria a gestão, garantir que esse aluno recebeu um conteúdo, recebeu o material, ele acessou esse conteúdo, acessou o material, teve acesso a ele. Então, é necessário uma gestão, acompanhamento desse aluno para que seja tomada medidas para
para corrigir, para verificar o porquê que ele não está acessando, quais ações que a instituição pode adotar para esse aluno poder alcançar o resultado e conseguir visualizar o material, receber esse material para ele. O engajamento. Receber o material, receber o PDF é fácil. Eu já perdi as contas de quantos PDF eu baixei e nunca li. Mas isso é simples. Agora, como que a gente engaja esse aluno para baixar o material, ler o material, conversa, discute sobre o assunto que vocês estão tendo dentro da atividade proposta? Como que a gente usa isso? E personalização. Como que a gente pega as dificuldades daquele meu aluno, atende, resolve elas sugerindo novas atividades, sem ter que produzir novos conteúdos para cada aluno com uma atividade diferente. Então, esse é o grande desafio. Personalizar para que ele seja personalizado para atender a dificuldade do aluno, sem que eu tenha que ficar produzindo mais materiais em cima disso para cada dificuldade que aparece. Tudo bem até aí? A ideia aqui, gente, é que para a gente utilizar os recursos digitais, a gente vai se fazer necessário ter, no nosso entender, esses 3 alicerces essenciais. Tem que haver uma gestão, sabe, de envolvimento, sabendo aquilo que vai ser tratado. Então, o professor, nesse caso, né, ele não é mais aquele que transmite o conhecimento ou facilita o conhecimento. No nosso entendimento, o professor, ele é o curador do conteúdo. Então, é a gestão, a importância desse professor enquanto gestão desse conteúdo para que chegue até o nosso cliente final. Então, gestão, engajamento e personalização, no nosso entendimento, são os 3 alicerces essenciais para que a gente tenha aí um planejamento desses recursos que a gente venha a utilizar. Bom, dentro disso, a gente precisa alcançar competências e habilidades, e aí a gente usa a taxonomia de Bloom para fazer isso. Então, dentro da taxonomia de Bloom, a gente tem 6 níveis, e o lembrar e o compreender, a gente consegue, pelo quiz, fazer uma avaliação do quiz de um vídeo que ele assistiu, de um quiz de um texto que ele leu, a gente consegue alcançar rapidamente o lembrar. Compreender, dependendo do tipo de pergunta que é elaborada, que é feita, ou tão relacionada com o texto ou o vídeo, você também consegue avaliar isso. Aí o fórum e o chat para poder discutir, para poder gerar, para ele poder expressar a opinião dele, poder escrever com as palavras dele o que ele compreendeu, vai ficar mais simples, utilizando fórum e chat para a gente avaliar a compreensão desse aluno sobre o tema, sobre a proposta. A partir do 3º nível, as coisas começam a ficar mais complexas. Por exemplo, como que o meu aluno aplica isso? Como que ele vai utilizar aquilo que foi apresentado no dia a dia dele? Ele vai conseguir fazer em casa? Ele pode fazer uma prática, algum experimento em casa? O pessoal de química, por exemplo, trabalha muito com a questão do... tem algumas coisas na cozinha que você pode utilizar. Ele fazer algumas atividades ali dentro para poder praticar e visualizar aquilo que foi passado para ele no início. Analisar, então, após feita a prática, o resultado foi o que era esperado, não foi o que era esperado, quais são as conclusões que eles tiram com base nessas informações? Se fizer uma mudança, como que ele avalia o que vai ser de resultado, quais erros que pode ocorrer, e a parte do criar. A gente usa muito o criar. Por exemplo, todo mundo aqui já via vídeo na internet antes do YouTube. Só que a gente recebia por e-mail lá, 4 mega e não podia passar disso. 2 caras se juntaram e pensaram, olha, por que a gente não coloca o vídeo num lugar, a pessoa só manda o link para outra pessoa ver? Surgiu daí o 2º maior buscador do mundo, né? E essa questão, ele chegou a criar isso com base em 2 coisas que já existiam. Como que ele processa isso, como ele vê essa necessidade. E cada vez mais a tecnologia muda muito rápido. Nesse período de pandemia, das ferramentas de interação síncronas, como o Meeting, eu trabalhei com o Teams, trabalhei com o Zoom, trabalhei com o Meet, tentei usar live no YouTube, aí a internet não ajudou, mas tudo isso numa
em um período de quê? 30 dias. Então, cada vez mais as ferramentas vão melhorando e vão trazendo mais soluções para nós, para a gente poder aprender e poder aplicar isso para os nossos alunos. Então, dentro dessas ferramentas, para poder atingir esse resultado, tanto que a Marina apresentou, nós precisamos pensar em parcerias. Dentro dessas parcerias, a gente tem algumas parcerias que são estratégicas. O Google com o Google for Education, a Microsoft tem uma área voltada para a parte educacional também, a Amazon traz isso muito forte, a Khan Academy traduziu todo o material deles para português, então a gente tem uma gama de conteúdo muito amplo desenvolvido. Hoje, Roberto, isso a gente vai disponibilizar para vocês, a gente sobe no YouTube e depois manda o link para vocês. E o Descomplica, que traz uma solução para os professores montarem o questionário, dentro disso ele trazer mais, avaliar a turma, avaliar o processo do aluno e indicar para o aluno o que ele precisa estudar com base nos conteúdos que já existem. Marino? Para mim, quando eu comecei a me envolver com essas parcerias estratégicas, né, eu dei preferência para duas delas, né? O Descomplica, por ser uma startup, que até então também eu desconhecia, não tinha informação, que disponibiliza aí questões com respostas, inclusive para o nível de ensino médio, para matemática, português, etc., os professores interessados, né? Outra coisa também interessante que eu vi no Khan Academy, porque há material lá também e recursos disponibilizados, porque é uma organização sem fins lucrativos, para pais e para professores, que para mim foi motivo aí de espanto. O Google eu já conhecia um pouco, o Microsoft também e a Amazon, mas o Descomplica e o Khan foram essas parcerias que a gente começou a ter um exercício com elas que foi, assim, fantástico. Dessas ferramentas aí, quais vocês já usaram? Eu sei que alguns já usaram o Kahoot, outros já usaram o Meeting, mas quais vocês já utilizaram, pessoal? Google, Khan, pesquisa de aula, Khan, Google. O Google está batendo hoje. O Google está ganhando. Marino, tem pessoal do técnico também, né? Sim. Alguém trabalha com ensino de programação? A Luciana Khan também. Usou o Google, ótimo, Natália. É que o Khan tem uma parte de programação também que o pessoal acessa pouco. Bom, conteúdos com plataforma. Então, pensando em gerir esses alunos, gerir o conteúdo para esses alunos, existem alguns conteúdos que têm a plataforma pronta para a gente utilizar. Então, o Khan Academy, o que a gente faz? Cria a nossa sala de aula, nossa turma, coloca os alunos ou via código de sala, convite por código de sala, ou então cria usuário e senha para cada aluno mesmo. E nesse ponto eu prefiro ter o controle sobre o aluno, então eu crio usuário e senha para cada um deles. O Descomplica, André, está mais voltado para ensino médio, para preparatório para o Enem, e tem a parte de faculdade, para tirar dúvidas, reforço de faculdade. Integração com o Google Classroom, então a gente consegue trazer criou a sala de aula do Google, integrar isso com as atividades e acompanhamento individual para o aluno. A vantagem de trabalhar o Khan Academy hoje é que ele já foi todo estruturado para a BNCC. Então, as ciências, por exemplo, do primeiro ao nono ano, já está com a BNCC, a Base Nacional Curricular Comum. Matemática também já está com a BNCC. Português não está completo ainda, eles estão mexendo. Mas ensino médio, física, biologia, química, eles já traduziram e a gente pode utilizar isso como uma ferramenta para interagir com os alunos de uma forma mais prática.
qual que é o grande desafio para o professor? Vou ter que fazer uma aula mediada por computador. Muitos dos conteúdos que nós pensamos em montar já tem. Educação infantil também tem, Tatiana, dentro do CAN, tá? Lá a parte de contagem, iniciar algumas atividades. Isso ele já vem trabalhando também para poder facilitar. O grande desafio da educação infantil é tirar um pouco a questão do sair do aparelho e ele poder fazer algumas coisas, né? Por exemplo, pintar, ele pintar para pegar a coordenação motora, esse é o maior desafio. Mas já tem muita coisa voltada para eles, se eu não me engano é a Academy Kids que está voltado para eles. Bom, aqui foi uma aplicação que nós fizemos. Nós usamos uma turma, ela teve um problema numa disciplina e o professor ficou um tempo fora. A gente criou a sala. Esse é o conteúdo que vocês têm que ver. Está aqui a meta que vocês têm que atingir. À medida que vai passando, que eles vão acessando, a gente ia acompanhando e ia marcando a pontuação lá para ver como que estava. Os alunos que ficavam 2, 3 horas acessando, esses alunos a gente estava mais tranquilos. Os que estavam com pouco tempo de acesso, aí a gente tinha uma ação de conversar, entender por que não estava acessando, qual que era a dificuldade. E aqui é um ponto importante para a instituição. Qual que é o perfil do seu aluno? O que o seu aluno consegue fazer e o que ele não consegue fazer. Isso a instituição precisa saber. Porque assim as ações que vocês adotam vai repercutir para ele e ele consegue dar sequência nessas atividades e se preparar para ela. Aqui o Descomplica. Então, os professores usam a ferramenta para buscar questões no banco de dados deles, do Descomplica. Eles criam uma lista e compartilham com os alunos e depois ele recebe o resultado da turma, do aluno individualizado e aí é possível aplicar as atividades direcionadas para cada aluno, trazendo aquela personalização que eu comentei lá no início, lá do alicerce, lá dos alicerces essenciais. Você está com dificuldade em ótica. Então, tá aqui. Esse conteúdo de ótica vai te ajudar. Você está com dificuldade nessa etapa. Esse conteúdo vai te ajudar. E aí o acompanhamento do professor para poder fazer esse direcionamento. Estudar isso aqui, ver esse material, para o aluno poder perceber que a dificuldade dele não é que nem a sala tem essa dificuldade, então só vou tratar isso. Tem aluno que foi numa boa e não teve esse problema. Então agora isso torna essa personalização, não, ele está vendo isso para mim. Então já dá uma diferencia bastante. Para a Educação Academy. Isso aí. Obrigado, Marino. Então aqui como que o aluno engaja, né? Como que ele mostra que a aula foi proveitosa, que ele gostou da aula. Então, primeiro, dentro dos vídeos, o Descomplica, ele deixa esses emoticons aqui para o aluno poder avaliar. Poder identificar a aula foi boa, ele achou maravilhosa, ele não gostou da aula, e isso serve de parâmetro para verificar. Será que não é melhor mudar a forma como está sendo explicada? Será que não existe uma outra forma de explicar? Então, isso traz a vantagem dos vídeos. Então, você está acima da média. Ele tem uma verificação em relação à média de alunos da mesma faixa etária, da mesma turma, né, da mesma área, e ele consegue visualizar isso. E aí, em linguagens, o resultado que ele tem aqui com base no TRI, né, no método de avaliação do Enem. Então, todas essas ferramentas trazem aquela questão de ter a gestão e fazer o engajamento com o aluno. Então, desafio diários de 5 a 10 questões para resumir diferentes disciplinas. Por que você faz um desafio diário ao aluno? Não, Rafaela. Aí eu posso, até sugiro que você faça a videoaula para a explicação e depois você pode utilizar o conteúdo lá, o banco de questões, e aí a sua explicação para poder reforçar. Eu vou pegar... Rafaela, desculpa, eu vou pegar o seu exemplo.
Mas esse é o tipo de professor que a gente percebe que vai ser necessário a partir de agora. Não um professor que vai pegar o conteúdo, mas que tem aquele conteúdo, pode utilizar aquele conteúdo e depois pense em como que ele consegue aproveitar isso e adequar para o aluno dele, para a turma dele. Então, esse é o professor que a gente chama de curadoria, né? Ó, vou pegar um conteúdo que existe, que está montado, e vou direcionar para a minha turma. Vou orientar a minha turma em cima disso. Vou aproveitar esse conteúdo para poder reforçar mais uma parte. E esse é o grande trabalho nosso. Tem muita coisa desenvolvida, muita coisa feita, muita coisa boa que a gente pode utilizar para atingir o resultado melhor para os nossos alunos. Bom, e quando a gente vai falar então ali, a parte de gestão, gerenciar turmas, acompanhar, como que eu entrego conteúdo para esses alunos, que é para poder fazer sentido para eles o material e ele ter uma sequência. Quem aqui está assistindo a nossa live pelo celular? A Daniela, o Roberto, o professor Alberto, a Isabel, a Denise, a Thalita. Bom, quem está assistindo pelo notebook? Notebook, computador, desktop. O Wagner, olha lá, a Silvia. Percebam que a Jussiara, a Sandra, percebam que nós temos cada um tem um jeito para lidar melhor com o celular ou com o notebook, e isso é natural, tá? Mas hoje, seus alunos lá, é mais fácil ele mexer no celular ou se dá um notebook para eles mexerem? Celular. É mais prático, né? Então, a primeira coisa que, quando a gente vai pensar no ambiente para a sala de aula, ela tem que estar o quê? Disponível para o meu computador, porque é onde eu me sinto mais seguro para poder mexer nas coisas, poder acessar. E para o meu aluno, ela tem que ser fácil de usar no celular, no smartphone. Então, aqui o Google Sala de Aula é um exemplo para isso. No computador, aqui é a tela do notebook, tá? Então, ele vira assim. Só que ele é otimizado para smartphone, para os alunos poderem acessar, consumir menos trabalho. As duas plataformas. Olha lá, quando falamos de iOS e Android. Para mim? E é super simples. E para eles realmente é muito fácil de mexer. E a grande vantagem para os alunos, quando a gente usa o Google Sala de Aula, ele fica lá o tempo inteiro para eles poderem acompanhar e você vai acompanhando isso. Então, dentro aqui do Sala de Aula, o que a gente tem? Tem um mural. Esse mural é como se fosse uma timeline para eles, então está tudo ali dentro. O aluno ele acessa, ele vem o item a item que foi postado. Quando ele quer verificar de uma forma mais organizada, que aí o professor pode colocar como tópicos, adicionar lá isso aqui é conteúdo da aula, depois lista de exercício. Ele pode criar esses tópicos para orientar o aluno, para facilitar a vida do aluno. Então ele vai lá em atividades, pessoas, o professor pode adicionar aluno, adicionar outro professor para poder acompanhar o conteúdo, para poder trocar ideia, trazer informações novas. E o Notas é uma solução nova que o Google Sala de Aula implantou, foi esse semestre, que ele não tinha antes. O que ele fazia? Você até tinha lá atribuir nota para o aluno, só que agora ele tem um campo para você consultar e já exportar para você subir para os ambientes. Exatamente, Roberto, eles boa, Rafaela, boa pergunta. O Google Sala de Aula você consegue acessar gratuitamente. Só que, pelas políticas de uso, pelos termos de uso do Google, você só pode utilizar ele para a instituição se você participar do G Suite, que é a solução comercial do Google. O que ele faz? Você pode direcionar a sua conta de e-mail da sua escola para o Google, e aí você vai ter lá acesso ao Gmail, o Google Meeting, o Hangouts, o Drive que eles têm. Tem um custo
essas soluções, né? R$24,90 por mês é o valor mínimo que eles têm, depois sobe para R$49. Então, cuidado, Roberto. Depois que a escola tem o e-mail institucional, você pode utilizar, tá bom? Microsoft Teams, eu sempre faço paralelo, Google e Microsoft estão sempre brigando ali, então pensa na mesma estrutura. Alguém já utilizou o Microsoft Teams? Ó, o Roberto, a Daniela. A estrutura é a mesma. Você vai criar uma equipe, essa equipe pode ser a sua sala de aula, pode ser a sua turma, e ali você vai compartilhar material, agendar reunião, convidar alunos, mandar arquivos, ter bloco de anotações para fazer aquelas atividades que são em grupos, né? Isso é bom. E qual que é a vantagem do Teams? Você gerencia várias equipes na mesma plataforma, então você só precisa ter uma conta institucional da Microsoft para poder utilizar. Por que a gente coloca como gratuito? Porque se você tem o Office instalado na sua máquina, comprou a licença, a Microsoft, nesse tempo de pandemia, liberou o Teams para utilização geral. Dá para anexar arquivos sim, Andréia. E aí eu acabei passando de sala de aula e acabei esquecendo. O Google Meet agora está liberado direto na sala de aula. Tem um botãozinho lá que é uma câmera que você clica para abrir o link da sala de aula. Então, quero fazer uma aula ao vivo com a turma. Agenda lá com o pessoal, está aqui o link. Você não precisa ficar mandando o link para eles. Eles entram na sala de aula e já entram direto na reunião. Essa é uma grande solução que estão adotando, que está surgindo por causa da pandemia, tá? Essa é uma coisa que a gente fala. Tem algumas coisas que vão mudar devido à pandemia. Bom, e como engajar esse aluno? Esse cara que está pelo celular, tudo na internet, na mão dele, é muito mais rápido, ele é bem mais rápido que a gente. O Ale, a Rafaela contribui aqui. Qual o mais indicado? O Google Sala de Aula ou o Microsoft Teams? E já na cola, no Teams, tem esses recursos? A gente faz a reunião online com eles. Então, por exemplo, você tem o recurso de fazer uma live igual a gente está fazendo aqui. E qual é o mais indicado? Aí vai depender, né? O Google Sala de Aula ou o Microsoft Teams? Bom, vamos lá. Eu gosto muito das ferramentas da Microsoft pela consistência dela, mas hoje o sala de aula para utilização dos alunos é muito mais prático. Então, os alunos se entendem bem melhor utilizando o Google Sala de Aula. Nada impede que eles aprendam o Teams, tá? Mas o Teams eu percebo que eles tiveram mais dificuldade para lidar. Não, SharePoint, Roberto. Muitas das coisas a gente utiliza o SharePoint para poder compartilhar. A Tatiana pergunta aqui para efeito de educação infantil. Educação infantil, eu acredito que o Khan Academy tem uma solução boa para iniciar. Sim. O YouTube Kids tem muitos vídeos que são legais para a gente poder mostrar para o aluno, trazer para ele bastante informação. Boa, Renato. O Google dá para dar uma invertida assim. Então, voltado para o Kids, tem essas questões. Eu vou dar um exemplo do Bernardo. O Bernardo, meu filho, tem 6 anos. Esses dias ele estava bravo pra caramba com o tablet dele. E eu não estava entendendo por que ele estava irritado. O Bernardo, ele está aprendendo a escrever e a ler. E aí chegou numa hora lá, ele bravo com o negócio. O que foi, Bernardo? Não, eu estou procurando para instalar um aplicativo aqui, não tá, um jogo aqui não está instalando. Mas qual que é o problema? Não, qual que é o nome do jogo? Não sei, ele falava no assistente do Google, esperava vir o aplicativo e instalava o aplicativo sozinho. Aí, bom, legal, bacana, ele está fazendo isso sozinho. O que ele espera do aplicativo, da aplicação?
que o negócio atenda o que ele quer. E ele estava ficando irritado com isso por causa não estava atendendo ele. Então percebe que é uma coisa que para mim, não, digita aqui e recebe, mas para ele não preciso digitar, eu posso falar e o negócio tem que estar lá para mim. Então essa cultura dos nossos alunos vai mudar e vai ficar cada vez mais desafiadora para eles poderem acompanhar a tecnologia. A minha turma do quinto ano apresentou. Silvia, realmente é uma coisa que a gente percebe com os alunos, porque no fundamental, só para vocês terem uma ideia, no celular é muito mais fácil eles mexerem, mas agora você vai falar para ele, salva em PDF, faz o upload lá do seu Google Sala de Aula e anexa o arquivo. Não é uma coisa natural para eles. Natural para eles não, eu tiro a foto, te mando, está funcionando? A Vanessa já teve a experiência era prático para os alunos conseguirem utilizar, realmente. E aí entra a questão daquela parte de gestão, tá? A gente precisa pensar como que um aluno entrega, será que eu consigo fazer com ele algum tutorial, alguma forma para orientar? Porque eles não têm essa prática de ficar subindo arquivo. Ele sabe tirar o print da tela e te mandar. Isso ele faz rapidinho, mas ele não tem esse traquejo para fazer isso online ainda. Bom, atividades síncronas. Isso que a gente está fazendo é uma atividade síncrona, né? Todo mundo acessando ao mesmo tempo, falando do mesmo assunto. Então, o Zoom, o Meet, o Teams, o Skype e o YouTube. Todos esses que eu falei até agora, tá gratuito ou tá dentro da plataforma que você já usa. Com exceção da Adobe Connect, que ele tem um custo mensal, só que no período de pandemia, ele está liberado por 90 dias. Então, você faz um trial de 90 dias dentro do Adobe Connect. O que o Adobe Connect faz? É uma sala de aula, você permite a entrada ou não, e aí você vai gravar a aula e vai mostrando para eles, o aluno tem uma dúvida, ele levanta a mão, você libera o microfone dele, ou então deixa ele responder pelo chat mesmo. E isso é uma cultura que vai ser criada. Vocês aqui, quando entraram na sala, a maioria entrou com o microfone mudo. Vocês lembram a primeira vez que vocês entraram na sala, como foi? Deus faz os pequenos também, é verdade, Silvio. Foi muito difícil, realmente. Todo mundo entra com o microfone aberto, fala tudo que pode. E aí o pessoal, não, desliga o microfone, desliga o microfone. É uma cultura que vai ser gerada para poder atender essa nova realidade. Então, aqui a gente usando o Zoom. Então, ó, as pessoas que têm dúvida, falam online. Aula em dupla ou em grupo? André, você vai separar os grupos na aula ou o grupo de 50 pessoas que nem a gente está fazendo agora? Tá. Pequenos grupos, aí o Zoom tem essa solução. Lá nas configurações dele, você pode selecionar grupo 1, grupo 2, grupo 3, eles se separam em grupos, e aí o áudio abre deles, e eles conversam entre eles, e aí depois você junta todo mundo, traz todo mundo de volta. Então, o Zoom faz isso. Agora, não tem o Zoom, não dá para, vou usar o dentro do Meet. Como que eu faria dentro do Meet? O Teams eu nunca fiz, mas dá para fazer assim, você cria equipe separada, grupo 1, grupo 2, grupo 3, adiciona os alunos lá, dá sim. Olha lá, a Renata colocou que o Bongo também dá para fazer. Tudo bem? Deu certo? Já o Meet, a gente faz as reuniões, cuidado que o Hangouts, a limitação dele ele é bem restrito, né? A gente trabalha com até 15 pessoas no máximo, e o Google Meet ele permite 250 pessoas na mesma reunião. Aqui a gente utiliza na FAT para as aulas expositivas, e toda a interação é do jeito que a gente está fazendo com vocês.
Então, vai acompanhando o chat. Só para vocês terem uma ideia, como que tá a estrutura hoje. Eu estou com o notebook com a apresentação e o celular para poder ler o chat de vocês. Então, a gente vai acompanhando dentro do conteúdo. Então, percebo que a adequação a gente vai fazendo à medida que vai aparecendo necessidade. Preciso interagir, como que eu faço? Não consigo ver o chat quando eu estou apresentando. Não, peraí, vamos fazer uma solução nova. E isso vai aparecendo. O Hangout, eu acredito que é mais fácil porque ele foi mais difundido, tá, pessoal? O pessoal é bem mais simples. Você não instala nada, ele manda o link, você já vai direto. Uma coisa importante. Quem tem o G Suite, se quer gravar a reunião, você pode gravar a reunião desde que esteja habilitado no administrador. Então, aí tem que ver com o administrador da instituição se ele habilitou a gravação, tá? Isso é uma coisa que a gente sofreu um pouquinho no começo. Bom, então a gente passou por gestão, conteúdo, subir material, como que o meu aluno faz a prática. E a primeira ferramenta que a gente usa para a prática é o Replit. Então, quem trabalha com programação, quem tem que ensinar programação, o Replit ele tem a função de te auxiliar nas atividades, nas etapas que o aluno tem que vencer. Então, aqui eu peguei o Python, que é um exemplo, e aí todas as etapas do Python, ele tem que passar, ele tem que declarar uma variável. Declarou do jeito certo? Completou a atividade, vai para a próxima. Tem que declarar a variável, receber fez o certo? Vai para o próximo. E aí ele vai dificultando isso até que ele chega no final, que é o final do curso do Python. Como que o professor pode utilizar isso? Eu já sei que eu vou ensinar lógica de programação. Que linguagem? Aí, o professor tem mais habilidade para trabalhar com Java, então ele vai preparar para fazer a instalação de todo o material necessário dentro da máquina dos laboratórios para poder rodar o Java. Aí, no nosso caso, o aluno tem que ficar em casa agora. Como que ele faz? Então, o Replit, ele trouxe a solução. O aluno não precisa instalar nada. Tudo que ele vai rodar, tudo que ele vai entregar, está rodando na nuvem e ele consegue executar. E, voltando para aquela necessidade de conteúdo otimizado para o smartphone, porque é o que ele consegue e sabe usar melhor, né? Outra solução que a gente utiliza aqui, mais para o pessoal de eletrônica, né, que acaba trabalhando, precisa muito de simulação, é o Tinkercad. O Tinkercad ele foi desenvolvido pela Autodesk. E dentro do Tinkercad você monta um circuito com os componentes mesmo. Então ele está vendo um resistor, que é o resistor que ele iria pegar na mão no laboratório. Ele está vendo o Arduino Uno que ele ia usar no laboratório, está vendo uma chave. Isso aqui é uma chave para a gente poder deslizar, para poder conectar. Então, Roberto, não. Clica no que você quer e arrasta. Aí, para fazer funcionar, tem que saber a eletrônica. Mas o que a gente fala, assim, é o que a gente está habituado no nosso dia a dia. É clicar e arrastar. A parte de programação, vou fazer o LED piscar. Você carrega, vai lá no arduino.cc, por exemplo, pega o tutorial de pisca LED, entende como são as portas, conecta, faz as conexões e aí executa o programa. E aí, como todos os programas que o Arduino traz para tutorial são comentados, você consegue entender o que está sendo feito. Não tem problema não, Roberto, está tranquilo. Tudo bem o Tinkercad e o Replit? Então, são ferramentas que o aluno pode te entregar atividades, experimentos. Por que a gente pensa nisso? Voltou para o laboratório, esse aluno ele já tem a habilidade para falar, isso aqui é um resistor, isso aqui é um Arduino, posso conectar assim, ele já tem a noção de portas da protoboard. Qual que é a grande vantagem? No simulador, ele não queima nada. Aí no laboratório a gente tem que, olha, cuidado quando for ligar, presta atenção. Então esse é um cuidado que vocês podem, que eu comecei a adotar já faz uns 2 anos, que
faz primeiro no simulador, entendeu o que está fazendo no simulador, vai para a prática. Agora vai fazer na mesa mesmo, está aqui o protoboard e o equipamento. Tá? Gamificação. Bom, o seu aluno está na internet, com um monte de coisa mais legal para ver do que a aula, né? Porque ele vai gostar, o negócio dele é acessar YouTube, ou agora o TikTok, mandar mensagem no WhatsApp. Como que eu faço o aprendizado ficar legal? Como que a gente faz com que esse aprendizado fique bom? A gente usa gamificação. Aqui no caso a gente pegou o Duolingo, que é para ensino de idiomas. E por que eu estou usando o Duolingo para mostrar isso? Silvia, você vai ver que é um conjunto. Você segura só um pouquinho essa pergunta, eu já consigo, já te respondo. Eu já vou te mostrar como que a gente faz isso. Por exemplo, a gente usou essa estratégia lá no Khan, para eles poderem voltar para a matemática, perder aquele ranço da matemática, para poder forçar para eles poderem se divertir disputando a pontuação. Então, você vê lá Não, Roberto, eu acredito que não. Eu acho que, o que existe hoje, as nossas aulas são excelentes. O Lyrics para disputar pontuação, boa. Então, Silvia, o que a gente consegue usar no ensino médio? Participação do aluno. Olha, pô, legal, eu vi lá que você ficou 1 hora assistindo. O que você aprendeu? Porque o grande diferencial que a gente tem percebido com os alunos é essa sensação de que eu estou sozinho no meu celular, eu posso fazer o que eu quero. Então, quando você fala para ele, eu vi que você fez tal coisa, os 3 que estão do lado dele, nossa, dá para ver? Então, peraí. Desculpa, Tatiane, melhorou agora? Às vezes eu dou travada mesmo, tá? Então, o Duolingo, como que funciona essa gamificação? Você entra lá no bronze, para você avançar de fase, avançar para o próximo nível, você tem que ficar entre os 15 primeiros. Então, vou pegar o exemplo aqui da Débora. A Débora está com 773 XP, que é a pontuação que a gente usa, e a Kate com 805. Então, a Débora, ela sabe que se ela completar uma atividade, ela ganha 30 XP. Exato. Lá, ótimo, isso mesmo, Silvia. Então, ela faz 2, 3 atividades para passar a Kate. Agora eu estou em quinto. E ela vai fazendo isso para poder avançar. Essa é uma forma. A outra coisa que o Duolingo usa muito bem, a corujinha fica lá avisando você. Olha, você perdeu a 10ª posição. Desse jeito você não avança para o próximo nível. Está na hora de praticar. Então, ele fica te chamando o tempo inteiro para praticar. Então, essa é uma grande vantagem. Então, essa aplicação. Roberto, você falou do Lyric. Eu não conheço, tá? Estou até anotando aqui, já são 2 hoje, o Bongo e o Lyric, que é uma ferramenta que trabalha para disputar a pontuação também. Então, eu acredito que vale bem a pena se você puder colocar o link para compartilhar com os professores, excelente. Lyric Training, beleza, Lyrics. Bom, pessoal, se eu falasse para você, eu preciso mandar uma mensagem agora para vocês. Qual aplicativo eu ia usar? Ou vocês precisam mandar uma mensagem urgente. Que aplicativo vocês usam? WhatsApp. O WhatsApp deve estar instalado em todos os celulares que roda aí na... Agora entendi. Só para vocês, o Roberto colocou para a gente aqui que é um aplicativo que ele aprende a cantar a música preenchendo os espaços para completar. O WhatsApp é uma ferramenta que a grande maioria das pessoas tem e muitas pessoas e os alunos utilizam muito rápido. Então, para
verificar o engajamento, relacionamento com o aluno, tirar dúvidas, você pode utilizar o engajamento, o WhatsApp com grupos, até 255, tá? Mas esse aluno, ele começa a perceber que ele não está largado. Então, ele, tá aqui o material, você pode acessar. Como que a gente usa isso? Entra no ambiente e fala, olha, pessoal, vocês estão... Tá aqui um conteúdo, o que vocês acham de fazer isso agora? Quem tem tempo vai fazer, quem não tem, a hora que tiver um tempinho, pode verificar, e eles vão discutindo. Aqui a aluna perguntando sobre tipo de empresa SA, e ela entrou 20 para as 3. 3 e 5 recebeu a resposta. Eles já sabem que não vão responder na hora. Mas ele sabe que no momento que eu parar e tiver um tempo para poder responder para ele, eu sento lá e respondo para ele. O aluno se sente... ele sabe que ele está sendo acompanhado, não está largado, não está largado. O Telegram é uma ótima ferramenta para divulgação de conteúdo, disparo de conteúdo. Qual que é o problema do Telegram? Nossos alunos não baixam. Não sei por quê. Mas ele não se sente, ele não consegue baixar e ele não faz com tanta facilidade quanto o WhatsApp. Então esse é o maior desafio. Então, o pessoal estava comentando aqui do Telegram, que realmente o Telegram ele tem essa questão de você criar um canal onde só você pode mandar informação, ou então um grupo que é moderado e você consiga direcionar. Isso mesmo, o aluno, ele se sente acolhido e ele percebe que não está comigo aqui, não está deixando eu ficar sozinho. Ele não tem esse sentimento de estou sozinho, que é o que muitas escolas têm relatado, né? Que acaba passando por esse desafio. Poxa, meu aluno sente que está largado, não está acompanhando. Toda hora o professor entra lá, hoje tem aula do professor Daniel, hoje tem aula do professor Alexandre. O conteúdo fica disponível para eles e ele vai acompanhando. O que a gente tem visto de legal com isso? O aluno ele já avisa a gente, olha, não vou conseguir assistir hoje, como que eu faço para pegar depois? Tá? Bom, e como que a gente organiza tudo isso, né? Porque esse é um grande desafio, porque vocês viram o tanto de ferramentas que a gente apresentou e cada uma vai para um link diferente. Então a gente utiliza hoje o Moodle como uma solução para essa integração de ferramentas. Vou esperar aparecer aqui para vocês. Então, como que ele funciona? Nesse caso aqui, é a nossa aula ao vivo, tá? Então, todos os materiais ficam disponíveis aqui para eles, então eles conseguem acessar. A aula é gravada, e aí ele entra direto na aula ao vivo. O que é essa aula ao vivo? Nada mais é que o link que manda para o Google Meet. Aquele lá que vocês viram lá no... A gente pode disponibilizar para eles compartilharem o... Não, nesse caso aqui, o que a gente faz? Eles já estão habituados que o professor já está com a apresentação compartilhada, eles entram em participar. No começo, foi preparar eles. Olha, entrando participar, às vezes entrava, clicava no botão apresentar, clicava errado, e acontece. E a gente volta lá e explica para poder ir melhorando. Hoje, por exemplo, a gente já não tem esse problema. Eles já entram, já colocam no mudo, já sabe até o horário que o link vai aparecer. Então, como que a gente controla isso? Ele entra no Moodle, eu já tenho que ele fez o login e a hora que ele fez. A hora que ele clica na aula ao vivo, a gente sabe qual foi a atividade que ele foi ver. E quando a gente começa a perceber que o pessoal não veio pelo Moodle, não está entrando no Moodle, a gente pega o link direto e já joga no grupo do WhatsApp para o pessoal poder acessar. Então, esse conjunto de ações, a gente vai direcionando para onde que a gente quer. Eu quero que você vá agora para o Google Sala de Aula. Dentro da nossa plataforma teria um link que mandaria para o Classroom para ele poder acessar e poder participar. Eu quero que ele vá ver um vídeo no YouTube. Já jogo o link direto para ele poder assistir. Ver o conteúdo dentro da plataforma. Então, isso gera
a gente consegue acompanhar e aí sim fazer a gestão de tudo que está acontecendo da plataforma. Esse eu não conheço, Roberto. Ó, terceiro. O Roberto me trouxe 3 hoje. Eu vou pesquisar para poder entender. Eu sou criativozinho. Boa, Roberto. Obrigado. Bom, aqui os cursos pós para gestão estratégica de instituição de ensino, gestão de pessoas, liderança e coaching. O que a gente tem percebido? Vocês estão trabalhando mais ou menos com essa pandemia? Muito mais. Exatamente. Para poder entregar o melhor para o aluno, para poder entregar aquilo que a gente acredita que vai fazer diferença para ele, nós estamos trabalhando muito mais para poder chegar no aluno, poder compreender como pode trabalhar. E no período que a gente vai mudar, veio um monte de plataforma que a gente está fazendo o que o Roberto acabou de falar aqui, tentando mexer de tudo um pouco com essas plataformas para poder entender o que dá para fazer, como que a gente pode adequar para a necessidade do nosso aluno. Não, isso também não. Esse é novo também, esse eu não conhecia. Professor? Bom, Marina, alguma coisa? Opa! Tirei do mudo aqui. Agradecer a contribuição de vocês, já anotei algumas coisas boas aí para a gente fuçar também. Olha que troca bacana de experiência. Isso aí não tem preço, viu? Muito legal. O material vai ser disponibilizado para vocês, assim como o link da gravação, tá, gente? Quero agradecer de coração a presença de cada um, a contribuição de vocês, a troca dessas experiências, muito, mas muito legal. Satisfação imensa. Espero poder cruzar o caminho aí de vocês em outras oportunidades. Ó, a Andrea está colocando como que ela fez aqui para enviar as atividades por QR Code. Tá aí uma coisa aí, Ale. Legal, né? É a primeira vez nessas atividades todas que falou de QR Code, né, cara? Que legal. Então, percebe que são coisas que nós vamos usando, que vai funcionando, que pode ser útil para todos no dia a dia. Claro que o grande desafio é um volume gigantesco de informação, mas vocês podem utilizar e ir aprendendo, compartilhando com os alunos. Sim, as conversas dos chats também são gravadas e são disponibilizadas. Pessoal, muito obrigado, prazer. E qualquer dúvida, o contato do CIESP, @fundaçãofat.org.br. Pode mandar um e-mail lá que a gente vai respondendo. E pode deixar, Roberto, eu vou ver o GoConnector e o Easy.ly. Esse eu vou aprender. Obrigado, pessoal. Boa tarde. Obrigado, boa tarde a todos. Sucesso aí na caminhada.